Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, estou aqui para fazer mais uma palestra online para vocês com o tema Orai e Vigiai. E antes da gente iniciar a nossa palestra de hoje, vamos elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus e agradecer por esta oportunidade que o nosso Mestre Jesus e o nosso Pai Celestial nos dá de ter um pouquinho mais de conhecimento, de receber as bênçãos divinas para o nosso dia a dia e que sejam, Senhor, momentos de muita luz e de muita paz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Quero aproveitar aqui e agradecer ao Grupo Espírita da Prece de Sorocaba pelo convite para a palestra online de hoje, em especial a Márcia Soares e também a Maria do Carmo, que são pessoas muito queridas, né? E quando tudo isso passar, espero estar presencialmente aí com vocês para a gente fazer palestras, né, pessoalmente, que tenho certeza que tem muito mais calor humano, perceber as pessoas, né, estar em contato aí com as pessoas. Então, quando tudo isso passar, espero estar com vocês aí mais uma vez. Bom, para a gente começar então a nossa conversa de hoje, né, falando sobre o tema aí, orar e vigiar, e o que é exatamente a oração e a vigilância que todos nós temos que ter no nosso dia a dia. Temos que fazer as nossas orações, principalmente para nos manter em comunhão com Deus, com o nosso Pai Celestial. Afinal de contas, quando a gente está fazendo as nossas orações, a gente para tudo que a gente está fazendo e a gente tem esses minutos para nós, esses minutos de conversa com o Pai, que sempre ouve as nossas orações. E eu separei aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive está no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, que diz assim: quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e fechada a porta, orai em vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes mesmo de pedir. Então Deus, nosso Pai Criador, Ele sabe de todos os nossos anseios, sabe das nossas reais necessidades, principalmente. Então a gente tem que... Muita gente acaba perguntando, mas por que eu preciso orar se Deus sabe das minhas necessidades? Porque é o nosso momento de ter a humildade em pedir a Deus aquilo que a gente necessita, aquilo que nós estamos precisando muitas vezes, e às vezes a gente acaba não se dando conta, e tendo esse momento para nós, a gente acaba se conectando com Deus, e dessa forma estamos mais abertos e propensos a receber tudo aquilo que a gente precisa. Deus não vai tirar as provas dos nossos caminhos, mas Ele vai nos dar forças para seguir em frente, e essa força virá através dos nossos amigos espirituais, esses enviados de Deus, esses anjos protetores, que sempre estão à nossa volta e sempre estão dispostos a nos ajudar. Só que muitas vezes a gente acaba não se ajudando. Muitas vezes a gente acaba não fazendo a parte que nos cabe. E a gente precisa ter essa humildade, esse reconhecimento a Deus de tudo aquilo que a gente necessita, de tudo aquilo que a gente precisa. E estar em vigília é estar em sentinela, estar atento a tudo aquilo que está ao nosso redor. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos também, durante o momento em que estamos orando, no momento em que estamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, para que os nossos pensamentos sejam os mais puros possíveis e que realmente a gente possa pedir aquilo que nós necessitamos para o momento. Porque muitas vezes a gente acaba pedindo coisas que não estão dentro do nosso contexto ou não é realmente aquilo que nós necessitamos. Mas Deus, que é infinitamente justo e bom, sabe de tudo aquilo que a gente precisa. E por que a gente precisa vigiar os nossos pensamentos? Eu separei essa imagem do passarinho ali desatento, e muitas vezes nós estamos desatentos no nosso dia a dia, no sentido de não vigiar os nossos pensamentos e principalmente as nossas atitudes. E aí quando nós estamos desatentos, vem pensamentos ruins, vem aqueles pensamentos que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Então a gente precisa estar muito atento e muito vigilante naquilo que nós pensamos e, consequentemente, nas nossas ações. Eu separei aqui uma situação que acho que ilustra um pouquinho a nossa falta de vigilância durante a nossa trajetória, durante a nossa vida encarnada. O André Luiz é um personagem muito conhecido, né, no meio espírita. Ele é o protagonista do filme e do livro Nosso Lar. E durante muito tempo ele teve uma vida desregrada,
passou boa parte de sua vida, né, não pensando exatamente em propósitos nobres, tendo todo tipo de atitude e de pensamentos que não condiz com aquilo que a gente precisa para as nossas vidas. E aí qual foi a consequência da falta de vigilância e de atenção do André Luiz? Quando ele desencarnou, ele passou ali 8 anos no umbral. E quando a gente vê, principalmente no filme, né, as cenas do umbral, a gente acaba se chocando um pouco e pensando, poxa, eu não quero ir para o umbral, eu não quero passar por essa situação. Mas por que o André Luiz e muitos de nós passamos por situações como essa? Pela nossa falta de vigilância, pela nossa falta de atenção ao nosso dia a dia. E quando ele teve a humildade em pedir ajuda, depois de tanto tempo sofrendo, depois de tanto tempo enfrentando, né, aquela situação tão terrível, né, que a gente presenciou principalmente no filme, ele teve a ajuda necessária dos amigos espirituais que estavam ali, sempre dispostos a ajudá-lo, e não só a ele, mas a todos aqueles que estavam convivendo com ele ali no umbral. E aí ele foi levado para a colônia que depois acabou sendo chamada de Nosso Lar e conhecida, né, de todos nós como Nosso Lar. Então André Luiz ele precisou passar por essa situação e ele descreve exatamente essa situação em que ele foi socorrido, né, depois de tanto tempo. Está lá no capítulo 2 do livro Nosso Lar. Eu separei aqui para a gente entender junto essa situação. Quando as energias me faltaram, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza que estendesse as suas mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentravam na prece dolorosa. Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Então veja que preciosa lição que o André Luiz nos traz, que foi uma pessoa como nós, como muitos de nós estamos vivendo aqui na Terra. Muitos de nós estamos sem qualquer sentimento elevado a Deus e a Jesus. E quantos de nós não conhecemos pessoas assim? E quantos de nós não somos assim? Ah, mas eu sou espírita, eu vou no centro espírita, eu leio todos os livros espíritas, eu assisto todas as palestras espíritas. Ser espírita, infelizmente, não é sinônimo de salvação para ninguém. O espiritismo, a doutrina espírita, o centro espírita nos ajuda, sim, em muitas situações, em nos fazer entender melhor tudo aquilo que está ao nosso redor. Só que se a gente não fizer a nossa parte, se nós não agirmos e principalmente vigiarmos os nossos pensamentos e ter a humildade em pedir a Deus a ajuda quando se fizer necessária, nós corremos um sério risco de ir para o umbral como o André Luiz foi. Então, para que isso não aconteça, e acho que ninguém quer ir por uma situação como essa, vamos começar a vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Mas quando a gente fizer as nossas orações, é muito importante a gente pensar nisso daí, ó, que eu coloquei para vocês na tela. Não é pela multiplicidade das palavras que seremos escutados, mas pela sinceridade delas. O André Luiz precisou passar por aquela situação durante tanto tempo e pedir com humildade, pedir realmente com o coração. E é o que muitos de nós não fazemos. Às vezes a gente faz aquela oração tão mal e porcamente, né, quando a gente vai dormir, quando a gente está com sono, já deitado, muitas vezes a gente nem consegue terminar o Pai Nosso, que é a oração que acho que todo mundo acaba fazendo, porque a gente não faz com sinceridade e aí nós não seremos atendidos naquilo que a gente precisa. Então nós precisamos ter sempre a humildade em fazer os nossos pedidos e as nossas orações com fé, porque com fé a gente consegue tudo aquilo que a gente realmente precisa. E ter sempre em mente que nunca devemos deixar de orar. Mesmo quando você não ouvir a voz de Deus, Ele ainda ouve a sua voz. Mas nós precisamos nos elevar até Deus. Nós precisamos elevar os nossos pensamentos ao Pai para que Ele possa ouvir as nossas súplicas e aí sim ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. E muitas vezes o que Deus tem para nos dizer são nas pequenas coisas da vida, no nosso dia a dia, que as coisas acabam acontecendo. Às vezes pessoas muito próximas de nós acabam nos dando a lição que nós precisamos. Então a gente tem que ter, como se diz, ouvidos de ouvir e olhos de ver tudo aquilo que está ao nosso redor. Separei aqui também algumas mensagens de autores diversos da doutrina espírita, como por exemplo o Emmanuel, no livro Vinha de Luz. A oração refrigera
alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, ou seja, não vamos duvidar, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Precisamos exercitar a nossa fé nas pequenas coisas da vida, nos pequenos desafios que ocorrem nas nossas vidas, é que a gente precisa exercitar aquilo que a gente aprende. Não é simplesmente ler um livro e achar que a gente já aprendeu a lição. A gente tem que exercitar, a gente tem que praticar aquilo que a gente aprende. Um outro pensamento aqui, também de Emmanuel, no livro Fonte Viva. A oração irá te renovar para a obra do Senhor, no dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então, oração nunca é demais. Eu costumo sempre dizer, o Evangelho no Lar, muitas vezes uma recomendação da doutrina espírita, né, da maioria dos centros espíritas, nunca é demais a gente fazer o Evangelho, se for necessário, mais de uma vez por semana. Às vezes a gente sempre ouve, né? Escolha um dia na semana, um dia horário na semana. Mas quando você está numa situação difícil, principalmente agora nessa época de pandemia, em que a gente está em casa, ou mais tempo em casa, por que não dedicar mais de um dia na semana ao culto do Evangelho no Lar? É uma coisa muito simples, né? 10 minutos que você leve aí do seu dia, você vai elevar o seu pensamento a Deus, você vai harmonizar o seu lar, você vai harmonizar as pessoas que estão ao seu redor. Se as pessoas que estão convivendo com você não quiserem participar, não tem problema, não force ninguém a nada. Mas o mais importante é você elevar o seu pensamento e ter sempre, principalmente, a fé necessária de que tudo aquilo que a gente está passando, tudo aquilo que a gente está vivenciando, vai passar com fé em Deus. E aí, paralelo à oração, a gente também, como é o tema da palestra de hoje, orar e vigiar, esse vigiar, como diz a Bíblia, não é vigiar a vida dos outros, é vigiar a nossa própria vida. E é o que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo. A gente acha que o vigiar, aí no caso, é perceber os erros dos outros, perceber aquilo que os outros estão fazendo, quando muitas vezes nós mesmos é que precisamos nos melhorar. O que o outro está fazendo é problema do outro, nós não temos como mudar isso. Mas o nosso exemplo, muitas vezes, pode ajudar para que o outro melhore, para que o outro se eleve e que o outro também evolua. E quando esse outro, muitas vezes, é um desafeto nosso, como é que a gente faz? De que forma a gente consegue se livrar dessa energia que está ao nosso redor? Então, uma lição muito importante aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não pode ser agradável a Deus se parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. É claro que muitas vezes é difícil a gente colocar isso em prática, quando a gente tem algum desafeto, quando a gente tem alguma pessoa que convive com a gente, seja no nosso meio social, no nosso meio de trabalho, dentro da nossa casa, muitas vezes, a gente entender essa lição. Mas de que adianta eu fazer uma prece, pedir a Deus alguma coisa, pedir a proteção necessária, se eu ainda estou envolto daquela energia negativa? Se eu não conseguir pedir perdão àquela pessoa que está do meu lado, se eu não conseguir perdoá-la, que pelo menos eu faça preces, que eu eleve o meu pensamento a Deus, para me livrar desses sentimentos primeiramente. Porque esses sentimentos acabam atrasando toda a nossa evolução. Claro que nem sempre é tão fácil, né, falar, mas a gente tem que, de alguma forma, colocar isso em prática na nossa vida. Senão, as nossas preces serão em vão. Vigiai e orai para que entreis em tentação. Para que não entreis em tentação, melhor dizendo. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É um trecho do Evangelho de Marcos. Quando a gente ouve muito esse termo, né, a carne é fraca. Mas, na verdade, o nosso espírito, os nossos pensamentos, é que fazem a gente pensar coisas negativas e principalmente agir de forma negativa. Então não é que a carne é fraca. Os nossos pensamentos é que precisam ser elevados para que a gente não haja de forma equivocada, para que a gente não tenha atitudes das quais a gente possa se arrepender e principalmente atrasar a nossa evolução espiritual. E aí eu separei também um trecho aqui do livro A Gênese de Kardec, que é algo muito importante para as nossas reflexões. A elevação mental dos nossos pensamentos, a nossa sintonia. Então veja aí o bonequinho, ó. Nesse primeiro bonequinho que a gente está vendo aqui, ó, vou até passar com o mouse aqui para a gente poder ver, ó. Aqui tem uma pessoa sentada
e um espírito menos evoluído ao lado dessa pessoa. Pode ver que essa pessoa está simplesmente pensando em nada ou muitas vezes pensando negativo. E por isso existe aqui essa sintonia com esse espírito menos esclarecido e com aquela pessoa que está encarnada. Por outro lado, quando a pessoa está em prece, está elevando o seu pensamento a Deus, está com os pensamentos positivos ao seu redor, automaticamente esse espírito menos esclarecido acaba se afastando. Opa, mudei aqui sem querer a tela. Os maus pensamentos, então, corrompem os fluidos espirituais com os miasmas deletérios que corrompem o ar respirável. Então essa é a lição que Kardec nos traz no livro A Gênese. Elevar sempre o pensamento para afastar esses espíritos menos esclarecidos que muitas vezes estão ao nosso redor. E aí eu separei um outro trecho aqui para a gente refletir do Livro dos Espíritos, questão 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, só para a gente voltar aqui nessa telinha aqui, se os espíritos podem influenciar no nosso dia a dia? Sim, como está acontecendo aqui, porque o nosso pensamento, porque a nossa sintonia está permitindo que ele interfira, entre aspas, no nosso dia a dia, nas nossas ações. Claro que nós temos o livre-arbítrio, mas essa influência pode acontecer quando nós não estamos com o pensamento elevado. Porém, se eu estou com o pensamento em prece, elevado a Deus e a Jesus, esse espírito menos esclarecido, esse não vai me influenciar. Quem é que vai me influenciar? Os bons espíritos. Que aí sim, eles virão até nós, irão nos dar bons conselhos, irão nos inspirar bons pensamentos e, consequentemente, nós teremos boas atitudes. Então, é muito simples a gente culpar os espíritos pelas coisas erradas que dão na nossa vida. Eles podem, os espíritos menos esclarecidos podem nos atrapalhar? Sim, se nós permitirmos. Da mesma forma que um espírito amigo pode nos ajudar, se também nós permitirmos. E aí, voltando aqui para o Livro dos Espíritos, na questão 464. Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Compete-vos discernir. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Nós temos total responsabilidade pelo que acontece nas nossas vidas, em relação à parte espiritual. Se eu quero que as coisas deem certo na minha vida, eu preciso ter sempre bons pensamentos e principalmente boas atitudes. E aí é que entra a oração sincera e com fé e a nossa vigilância. Porque nós temos que elevar o pensamento a Deus, mas vigiar os nossos maus pensamentos. E que muitas vezes acabam atrasando a nossa evolução e complicando toda a nossa vida. E aí a gente culpa os outros, culpa os espíritos, culpa todo mundo e menos a nós mesmos por aquilo que nos acontece. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 466, por que Deus permite que os espíritos excitem-nos ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, está aí exemplificado no Livro dos Espíritos, questão 466, tudo isso que a gente está falando aqui. Elevar o nosso pensamento, ter boas atitudes e ter principalmente a fé em Deus, de que tudo que acontece nas nossas vidas, Deus nos permite para que a gente aprenda. E se a gente sempre estiver no caminho do bem, nada de mal vai nos acontecer. No livro Fonte Viva, do Emmanuel, novamente, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago e que procede do seu próprio seio. Então nós somos responsáveis pelas coisas equivocadas que acontecem nas nossas vidas. Ah, mas eu não fiz nada de errado, eu sempre ajo no bem. Só que muitas vezes, lá no fundo, um exame honesto e sincero das nossas consciências, a gente vai perceber que às vezes nós temos alguns pensamentos bons, mas a nossa essência ainda está enlameada, como o Emmanuel colocou aí. A gente precisa se limpar de tudo isso verdadeiramente.
não é ter pequenas atitudes boas ou alguns pensamentos bons. Daí a vigilância dos nossos pensamentos e das nossas orações, para que as nossas orações tenham a devida eficácia. No livro dos médiuns, os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Depende da elevação. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Então, quando a gente está extremamente apegado às coisas materiais, muitas vezes a gente se esquece de fazer as nossas orações. Muitas vezes a gente só se lembra de pedir ajuda quando as coisas materiais não dão certo nas nossas vidas. E é o que normalmente acontece. É muito comum a gente perceber as pessoas que procuram centros espíritas nos momentos de aflição. Dificilmente alguém começa no espiritismo porque quer estudar o espiritismo, porque acha interessante a filosofia espírita, porque acha interessante aquilo que Kardec deixou como ensinamento. Normalmente as pessoas procuram no momento de dor. E aí depois que resolvem os seus problemas, as pessoas muitas vezes se esquecem de dar continuidade a alimentar o seu espírito. E consequentemente, muitas coisas acabam voltando. Ou outras coisas acabam acontecendo porque a gente deixa de elevar o nosso pensamento, deixa de vigiar os nossos pensamentos e aí as coisas voltam a dar errado. Então, para que tudo isso não aconteça, mais uma recomendação aí, ó. Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, uma das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. Se forem vãos os vossos esforços contra os de fora, sempre de vós dependerá impedir-lhe o acesso em vossa alma. Só que muitas vezes, esse inimigo de fora, que Kardec coloca aí no livro dos médiuns, na verdade é um inimigo interno. Porque nós mesmos acabamos sendo os sabotadores das nossas vidas. Nós mesmos colocamos a perder muitas coisas que a gente poderia acabar melhorando. Pela nossa invigilância, pela nossa falta de fé. Então, a gente precisa colocar mais em prática e mais em ação tudo aquilo que a gente aprende nos livros, nas palestras que a gente ouve, nos filmes espíritas que estão aí à nossa disposição também. É importante a gente colocar em prática aquilo que a gente conhece, o nosso conhecimento, que isso fica gravado sempre nos nossos espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Nós ainda estamos um pouquinho longe, né? Um pouquinho longe de ter o pensamento, o coração puro, porque os nossos pensamentos ainda nos traem. As nossas atitudes muitas vezes acabam sendo equivocadas justamente por isso, porque a gente ainda não está exercitando o suficiente para ter um coração puro. Por isso que a convivência com os animais muitas vezes ela é muito benéfica para a gente. Porque os animais são seres puros, são criaturas de Deus e que estão para nos ensinar, por exemplo, entre outras coisas, o amor incondicional. Quando a gente maltrata às vezes um animalzinho, passado alguns minutos ele já esqueceu tudo aquilo que você fez para ele e está ali ao seu lado, amando e perdoando aquilo que você fez de errado para ele. E nós muitas vezes passamos uma vida inteira deixando de perdoar aqueles que nos fazem mal. É uma lição que a gente pode aprender com os animais que estão ao nosso lado, também para evoluir junto com a gente e também para nos mostrar aquilo que a gente precisa, né? São, como diz a oração de São Francisco, né? Instrumentos da paz de Deus. Voltando aí ao Evangelho segundo o Espiritismo, todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, esse mau pensamento se torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. E quem é que vai repelir esses maus pensamentos? Nós mesmos. O Espiritismo vai nos ajudar? Sim. O Centro Espírita pode nos ajudar? Lógico que pode. Só que se a gente não fizer a nossa parte, não adianta nada. Você pode assistir todas as palestras do mundo, ler todos os livros do mundo, você precisa pôr em ação. Você precisa fazer aquilo que lhe compete, porque ninguém vai fazer a parte que lhe cabe. Então nós somos responsáveis por tudo o que acontece nas nossas vidas. E temos, sim, que orar e vigiar sem cessar. 24 horas por dia,
7 dias por semana. É um eterno aprendizado que nós temos que seguir e entender principalmente. E para encerrarmos aqui a nossa conversa de hoje, um pensamento aí da sabedoria judaica. Vigie seus pensamentos, pois eles se tornarão suas palavras. Vigie suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. Vigie os seus atos, pois eles se tornarão os seus hábitos. Vigie os seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie o seu caráter, pois ele se tornará o seu destino. Olhe quanta sabedoria, quantas coisas importantes para a gente refletir e principalmente para colocarmos em prática. Simplesmente vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas palavras, os nossos atos, os nossos hábitos, o nosso caráter. A natureza não dá saltos, nós sabemos disso. Nossa evolução, ela é constante e nós precisamos aprender com os nossos erros. A gente precisa dar esse primeiro passo para que a gente saia realmente do lugar. E aí um pensamento do nosso querido irmão Chico Xavier, uma pessoa que esteve junto com a gente, que nos ensinou o amor, que nos ensinou tantas e tantas coisas, e ele passou por tantas e tantas situações difíceis. Quem conhece um pouco da vida do Chico sabe o quanto ele sofreu na mão de pessoas que muitas vezes não o queriam bem, pessoas próximas a ele e que simplesmente ignoraram a missão grandiosa que ele teve para conosco aqui. Nos ensinou tantas coisas, nos deu tantas consolações através dos seus livros, das suas mensagens psicografadas, mas principalmente o seu exemplo. O exemplo de bondade, de amor ao próximo. Uma pessoa realmente que nos ensinou tudo aquilo que a gente precisa para as nossas vidas. Nos ensinou que é possível vigiarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Nos ensinou que o amor, que a fé, a caridade, o saber, tantas coisas no nosso dia a dia e que a gente simplesmente se esquece de colocar em prática. Então que a gente repense um pouco as nossas atitudes, que a gente repense tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo que a gente precisa para as nossas vidas, porque se nós não nos vigiarmos e se nós não elevarmos o pensamento a Deus, será muito mais difícil a gente crescer espiritualmente. Espero poder ter contribuído da melhor maneira possível com essa palestra para todos vocês que estão assistindo, aqueles que muitas vezes assistem uma palestra e pensam, puxa, né? Principalmente é muito comum isso quando a gente está no centro espírita, né? Puxa, fulano devia estar aqui assistindo essa palestra, né? Não sei quem devia assistir. Hoje, com a internet, a gente pode prestar essa caridade para as pessoas que a gente entende que precisam assistir. Mas muitas vezes, se você está assistindo essa palestra agora, é porque você precisava ouvir tudo isso. E se você colocar em prática, pelo menos um pouquinho daquilo que foi falado aqui, e isso serve para mim também, porque o primeiro responsável de uma palestra é o próprio palestrante. Então, hoje a internet nos dá essas facilidades da gente compartilhar o conhecimento, da gente auxiliar as pessoas que estão próximas a gente. Muitas vezes as pessoas acabam não indo no centro espírita, às vezes por vergonha, por medo, mas hoje com a internet, com o auxílio da internet, a gente pode levar o conhecimento, levar uma palavra de conforto a tantas e tantas pessoas que a gente às vezes nem tem essa dimensão exatamente de quantas pessoas foram atingidas. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que assistiram e fazendo a nossa prece de encerramento nesse momento, agradecendo mais uma vez a esta casa que permitiu que nós fizéssemos essa palestra, que permitiu que esses conhecimentos fossem colocados aqui à disposição de todos. Agradecer a Jesus, nosso Mestre Divino, nosso Irmão Maior, por estar sempre ao nosso lado, por atender os nossos pedidos, por saber das nossas limitações e das nossas fraquezas, e mesmo assim com toda a paciência do mundo, esse nosso Irmão Maior está ao nosso lado, nos inspirando e nos ajudando, e junto com esses irmãos de luz, sempre dispostos a nos ajudar, sempre dispostos a nos mostrar o melhor caminho a seguir. Que Deus nosso Pai, que o nosso Mestre Jesus se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja.
graças a Deus. Mais uma vez, obrigado a todos que assistiram essa palestra. Lembrando que essa palestra fica aí à disposição na internet. Você pode assistir novamente, pode enviar para aqueles que você entender que necessitam assistir. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Namastê.